E aí pessoal, tudo bem? Vou agora gravar um vídeo. Esse aqui vai ser mais curtinho, né? Só sobre um tópico que eu acho interessante. A gente falou de vorticidade, eu gosto muito de vórtices, trabalhei, meu doutorado foi praticamente sobre dinâmica de vórtices, então assim, é um tópico que eu me agrado muito. A gente vai falar mais dele num dos tópicos mais pra frente da disciplina. Quando a gente começar a falar sobre teorema de Kelvin, essas coisas, a gente vai falar sobre vorticidade. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é a parte que fala sobre identificação de vórtices. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Esse vídeo é mais um vídeo que vai lá para a playlist dos tópicos de mecânica dos fluidos da pós-graduação. Tá? Olha, identificação de vórtices é uma coisa meio complicada, até porque vórtice é algo que não tem muito uma definição. Vórtice é o que é. Se você for explicar para alguém o que é um vórtice, é muito difícil explicar. Inclusive, tem uma frase maravilhosa que eu ouvi lá na pós-graduação. Eu sei quem cunhou essa frase, tá? Mas eu sei por caráter investigativo apenas. Eu não sei quem... eu não ouvi da voz dele, né? Mas é porque um caráter investigativo da minha pessoa, eu descobri quem foi que cunhou essa frase. Eu vou escrever ela aqui para vocês, ó. Eu acho essa frase fantástica. Para mim é a melhor definição de vórtice que existe. Olha, vortex is like porn. When you know... you know it when you see it. E eu vou botar isso aqui, ó, com aspas, e eu não vou colocar o nome da pessoa. Vou assim, ó, vou botar aqui embaixo assim, ó, um cara muito foda, que eu não posso falar quem que é. É um cara realmente bizarro, muito conhecido, com um Google Scholar assim que deve ter um fator H que é maior do que todos os pesquisadores do Brasil somados. E esse cara, ele cunhou essa frase, falar que vórtice é igual a pornografia. Quando você olhar para um, você sabe o que é. Essa questão desse negócio é muito legal, porque assim, vórtice realmente não tem definição. Vórtice não tem como se definir. Ele é assim, é uma coisa que não tem uma clareza física sobre o que é um vórtice ainda, mas não impede que existam meios que nós temos criado para identificar o que é um vórtice. E realmente já existem essas coisas, tá? De você pensar em como é que você consegue identificar um vórtice. Existem vários pesquisadores, como o Fazl Hussein, eu acho que é um dos caras mais famosos, ele vai ser citado aqui na aula também. Tem uma sequência de artigos dele, eu acho dos anos 70, que ele falava, vórtice é isso, vórtice é aquilo, vórtice é aquele outro, vórtice é o que tem... Porque vórtice é um pouco complicado. Você fala, vórtice é o que tem vorticidade. Mas nem tudo que tem vorticidade é vórtice também, então calma, né? Mas vórtice é o que, sei lá, tem rotação. Pode não ter rotação e ser um vórtice. Então agora a gente viu da linha de vórtice na última aula. Então não é uma coisa muito fácil, assim, não é fácil você definir com um parâmetro. Uma das primeiras tentativas foi você definir, uma das primeiras tentativas mais, assim, eu diria, metodológicas, se você chegar ao que é um vórtice, foi essa daqui, ó. Foi ser criada por um grupo de pesquisadores muito famosos também. No caso era o Hunt, Ray e Moin. Eu vou botar o nome deles aqui, ó. Eles falaram o seguinte, um vórtice existe quando você tem uma flutuação negativa de pressão. Ou seja, isso aqui quer dizer isso mesmo. Você está tendo uma flutuação pelinha, porque é flutuação negativa de pressão, mais esse critério aqui, ó, que é um critério que vai dizer o seguinte, que é o critério Q, tá? Q que é igual a meio de... Aí você tem aqui, ó, esse daqui você sabe, não sei se vocês já se lembram desse tipo de produto. Isso aqui é uma contração dupla, tá? Contração dupla do tensor de rotação. Isso daqui é uma contração dupla do tensor taxa de deformação. Ou seja, tem a contração dupla dos dois tensores. Basicamente o que está falando aqui agora é isso. Ó, que isso aqui é a norma de Frobenius desse tensor aí maluco, que é o tensor de taxa de rotação. Isso daqui é a norma de Frobenius do tensor taxa de deformação, tá? Essa característica desse tensor aqui, ele é o seguinte, está falando que é um tensor que você vai ser menor do que zero quando? Quando que esse Q vai ser menor do que zero? Esse Q vai ser menor do que zero quando você tiver uma deformação maior do que rotação. Praticamente é isso. Seus termos de deformação são maiores que os termos de rotação. E o seu Q vai ser maior do que zero quando seus termos de rotação foram mais dominantes que os termos de deformação. Ou seja, ter um Q maior do que zero, essa aqui é a segunda condição. Ó. Ou seja, ter um Q maior do que zero. É um indicativo de que a sua rotação
domina sobre a sua deformação, certo? É um indicativo de que isso está acontecendo. Você tem um indicativo de que a sua rotação é mais dominante nessa região do seu fluido. Ou seja, você tem esse indicativo, você tem que a sua flutuação de pressão é negativa, tem um vórtice. Esse foi o que foi cunhado na época por esses pesquisadores aqui, ó. E não foi apresentado um paper, tá? Foi o Hunt, Rye e Moyne. Isso aí foi feito em 1988, na época que o Brasil estava aí assistindo Vale Tudo na televisão. Talvez um pouco antes ou um pouco depois da morte do Odette Reutemann. Mas, nessa época, o Hunt, Rye e Moyne cunharam aí essa definição do que é um vórtice. E isso aí é usado até hoje. Eu, inclusive, uso, tá aí, ó. Cadê os meus artigos aqui? Vou pegar Ribeiro Taira, tá aqui, ó. Ribeiro Control vai aparecer. Control. Aí, esse aqui, ó. Olha aqui, que bonitinho. Ó, esse é um artigo meu, tá lá publicado. Olha aqui, ó, que eu uso para visualizar. Olha essa aqui, eu estou visualizando vórtices, tá vendo? Nessa figura aqui, ó. Eu estou visualizando vórtices aqui, ó. A visualização de vórtices. Eles estão coloridos pela vorticidade na direção Z, tá? A vorticidade na direção Z que está na direção da envergadura aqui da asa. Mas eles são o que? Olha aqui, ó. Isso superfícies de Q igual a 1. Isso aí na verdade é um Q normalizado, tá? Por isso que eu uso Q igual a 1, mas Q não é necessariamente esse valor aí não. É uma normalização que a gente faz para esse valor de Q. Mas aqui eu falo, olha só, que foi cunhado por quem? Ó, a gente está apresentando as simulações numéricas diretas, as estruturas e escoamentos são mostradas usando isosuperfícies do segundo invariante do tensor de gradiente de velocidade, denotado como Q, e a citação é isso aqui, ó, Hunt, Rye e Moyne, foram os que fizeram isso aí. Tá aqui a citação deles, deixa eu ver se aparece aqui, ó, lá, Hunt, Rye e Moyne, eddies, streams and convergence zones in turbulent flows, studying turbulence using numerical simulation databases. Isso aí foi apresentado num summer program, né, que é no programa de verão do Centro de Pesquisa em Turbulência da Universidade de Stanford, que é onde se reúne aí, os pesquisadores vão lá nesse programa para participar, para discutir coisa nova mesmo, assim, o que sai de novo em turbulência sai desse lugar lá. E nesse ano de 1988 a gente estava aí vendo essa descoberta do Hunt, Rye e Moyne. Outra metodologia que foi cunhada foi essa daqui, ó, foi a metodologia do Lambda 2. Essa daí também dominou muito tempo, ela ainda é muito utilizada, porque ela diferencia um pouco do que, era um pouco mais criteriosa. O que é isso daí? Você tem que considerar que, vamos supor, tá? Isso aí é de um artigo, é do outro artigo que está citado aqui, ó. É desse artigo aqui, ó. É desse artigo aqui, ó, o John and Hussein. E o artigo deles tem um nome maravilhoso. Olha só o nome deles aqui, ó. John and Hussein, tá ali no meio da tela, tá vendo? On the Identification of a Vortex. Esse artigo é uma obra-prima. Isso aí, se você imprime uma folha atrás da outra, coloca aí, dá para pôr no Louvre esse artigo, que ele é lindo, ele é maravilhoso. Eles realmente identificam aí e questionam esses métodos aí. E olha olha quem que era um dos atores, né? Um dos atores é justamente o Hussein, que é o cara que eu falei que gosta muito de identificar vórtices. É um excelente, grandiosíssimo pesquisador da história. Ele fez lá em 95 esse artigo. E eu tenho ele aqui, curiosamente, vou mostrar um pedacinho deles para vocês daqui a pouco. O Lambda 2 parte do seguinte, né? Você tem que considerar que existe esse tensor aqui, ó. Existe esse tensor aqui, M de I, J. Ele é igual a um produto tensorial dessa forma aqui, ó. S de I, K, S de K, J. Mais o rotação, tá vendo isso aqui, ó, rotação, o tensor taxa de rotação de I de K, tensor taxa de rotação de K e J, tá? Isso daí é a característica desse tensor. Existe esse tensor, tá? Esse tensor aí. E a gente sabe que, por definição, ele vai acabar sendo dessa forma aqui, ó, o MJ, ele é simétrico, MJI. Ou seja, os autovalores, a gente já viu essa implicação aqui nas aulas, os autovalores desse tensor M de J são reais. Ou seja, eles representam coisas que vão realmente crescer, diminuir. Essa é a realidade. Não é coisa que oscila igual autovalores imaginários, é coisa que cresce e diminui. Então, nessa condição aí, a gente tem esses autovalores reais. Ou seja, e pior, né? A gente vai ter esses autovalores reais, vai ser dessa forma aqui. Ó, os autovalores são representados dessa forma aqui. Eu vou ter, por exemplo, sei lá, um lambda 1. Lambda 1 é maior ou igual a um lambda 2, que é maior ou igual a um lambda 3. Isso aí vai ter uma ordem para eles. Não está numa ordem, pode ser que não seja igual, mas enfim, vai ter uma ordem para eles.
A definição deles é a seguinte, ó, que o vórtice existe. A definição desse lambda 2, feita lá pelo John e o Hussein, é o seguinte: o vórtice existe quando o lambda, o valor do lambda 2, é menor ou igual a zero. Sendo que eu tenho esses três aqui, ó. Ele só quer que o lambda 2 seja menor ou igual a zero. Mas por que isso? Tá? Por que ele falou essa condição? E dessa forma que ele está combinando as informações de pressão e rotação. Está combinando que a questão só tem que ter uma pressão negativa lá que tem no critério Q e tem que ter também uma rotação. Ele está combinando essas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a própria definição aqui, ó, já nos garante, né, que você vai ter um termo ali de rotação incluído. Beleza, mas a justificativa principal, que está lá no artigo do John e Hussein, com muito cuidado você pode perceber isso aqui, ó, que eles estão relacionando, que existe existe um termo, né? Isso aqui eu não vou colocar dessa forma, não. Existe uma relação entre esse tensor M de J, ele é uma aproximação, pode ser visto como uma relação também com esse tensor aqui, ó, del de xi, del de xj, de P. Isso daqui não é laplaciano. Isso chama-se Hessian. Isso aqui é o Hessiano de pressão. Hessiano de pressão. Eles falam que tem a ver com isso daí. E é um Hessiano, é uma derivada segunda. É uma derivada de segunda ordem, né? Então, assim, essa derivada de segunda ordem ela vai capturar aquilo que as derivadas de segunda ordem capturam, que é normalmente curvaturas, né? Se uma curvatura está virando positiva, se está virando negativa, essa que é a característica que ela vai capturar. Então, quando esse Hessiano, que não era um laplaciano, ele pega um valor lá que você tira por essa aproximação, você fala assim, esses autovalores que eu tenho de M e de J são todos positivos, o que ele está indicando? Está indicando que eu tenho uma curvatura de pressão, uma curvatura, como é que fala aqui, cara? Tem uma curvatura de pressão que ela é positiva, como se eu estivesse assim, de expansão de fluido, entendeu? Então vamos pensar o seguinte, até poderia comentar isso aqui, mas tá, olha só, de certa forma o que a gente está falando é o seguinte, já que a gente tem essa ideia desse Hessiano de pressão, o que os autovalores, a ideia é o seguinte, os autovalores de M e J, eles vão ser usados para descrever o campo de pressão. O campo e as curvaturas do campo de pressão. Tá? Essa é a ideia desse Hessiano e não do Hessiano, é do M e J, né? Desse tensor. Isso aqui é só uma consideração que eu fiz só para dizer que tem uma relação com a pressão, tá? Tem uma relação disso aí com a pressão. Ou seja, eles vão de certa forma descrever esse campo de pressão, descrever a curvatura do campo de pressão. Ou seja, um vórtice, quando ele acontece, pensa num campo assim, você tem um vórtice acontecendo assim, o vórtice ele prende o fluido, né? O fluido ele fica preso ali dentro, ele está prendendo o fluido dentro de uma região onde ele vai rotacionar. Por essa prisão, onde ele prende o fluido ali dentro, o que acontece? Se você tiver um valor que indica isso aqui, ó, se tiver, por exemplo, um lambda, vou colocar o índice do lambda em cima, né? Porque o índice de cada alto valor tem que estar em cima, né? Então, o lambda i, por exemplo, ele é menor do que zero, ou se o seu lambda i ele é maior do que zero, eles têm diferença, né? O lambda i menor do que zero, ele indica, vou até colocar isso aqui anotado, um ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Ou uma curvatura negativa de pressão. Ou você pode estar num ponto de máximo, que seria no caso você ter um alto valor maior do que zero, um ponto de máximo ou uma curvatura positiva de pressão. Ou seja, nessas condições, a gente tem que pensar nessa definição aqui, ó, que a gente sabe que vai ter essa condição, né, que o lambda 1, por exemplo, ele vai ser maior ou igual do que o lambda 2, vai ser maior ou igual do que o lambda 3. Se você tiver um lambda, isso quer dizer o seguinte, se você tiver um lambda 2 menor ou igual a zero, o que isso aqui está indicando? Indica que você tem pelo menos duas das suas direções principais da sua curvatura de pressão que indicam pressão negativa. Por quê? Porque o lambda 2 já é maior do que o lambda 3. Ou seja, se o lambda 3 é menor do que zero, o lambda 2 também, se o lambda 2 é menor do que zero, se isso aqui é satisfeito, ó, se o meu lambda 2 ele
é de fato menor do que zero, obviamente meu lambda 3 vai ser menor do que zero. Ou seja, isso indica, quando eu tenho um vórtice, eu tenho pelo menos duas condições de pressão, de curvaturas de pressão negativas que estão aprisionando meu fluido. Ou seja, eu identifiquei um vórtice com isso daí. E eu identifiquei pela curvatura, por ser negativa, eu identifico uma flutuação negativa de pressão. Matei as duas coisas numa só. Ou seja, eu identifiquei que eu tenho um vórtice, porque eu tenho dentro de um espaço bidimensional, eu tenho uma dupla curvatura de pressão negativa. Então já está ali associado, ou seja, você me indica que eu tenho algo que está aprisionando o fluido naquela região. Isso aí também me indica também que eu tenho uma... E também é associado a uma pressão negativa. Por quê? Porque são duas curvaturas que estão indicando que a pressão está decaindo naquela região, está diminuindo, está aprisionando com uma pressão que decai. Ou seja, eles amarraram as duas coisas numa só. O único problema é que se você quiser fazer isso daí, você tem que calcular o valor toda hora. Não sei quão fácil é, eu nunca implementei esse método de lambda 2, tá? Eu já usei ele já em softwares que já tinham ele implementado. Não me lembro, não era maduro o suficiente para avaliar o tempo de computação que isso levava, enfim, não tinha essa capacidade. Mas tem essa vantagem, tá? Ele amarra as duas coisas ao mesmo tempo e provavelmente tem outras vantagens de aplicação também. Às vezes tem uma aplicação que o pessoal pode, usar o lambda 2 é melhor, usar o critério Q é melhor. Enfim, eu ainda trabalhei mais com esses casos em que o lambda 2, que o critério Q ainda é aceito, ainda todo mundo usa com mais facilidade. Mas identificar vórtices é algo muito recorrente até hoje. Até hoje existe um método novo, né, que foi criado aí por um pesquisador chamado Xiaokun Liu, que é o Liu-Tex. Eu vou só citar ele aqui também, porque ele ainda está sendo ainda estudado, né? O Liu-Tex foi criado recentemente. Ele vem desse pesquisador aqui, ó, desenvolvido por... é difícil digitar o nome dele, viu? Xiaokun Liu. Ele é da Universidade of Texas, Arlington. O Xiaokun Liu, ele desenvolveu esse método e os papers dele que falam sobre esse método, para vocês terem uma ideia, né? Os papers dele que falam sobre esse método, eles são de 2016, 2019, ou seja, é coisa muito recente. Papers 2016, 2019, 2018, 2019, ele começou a falar sobre esse método de identificação e começou a entrar na jogada, né? O pessoal falando aí sobre esse método que ele está utilizando e tal. A ideia do Xiaokun Liu é praticamente ele quer separar, né? Fazer uma separação. Ele quer separar a rotação do cisalhamento. É praticamente o que todo mundo estava querendo fazer, né? Só que os outros métodos, até por ter, considerando ali a rotação do cisalhamento no cálculo das matrizes, né? Ou do tensor do MJ, ou do próprio variável Q, acaba que você está levando em conta o cisalhamento também. E eventualmente você acaba identificando erroneamente, marcando a presença de vórtices em regiões onde você tem esse cisalhamento. Então, enfim, é uma dificuldade, né? O Xiaokun Liu, ele quis desenvolver isso dessa forma, né? Ele fala que você tem, por exemplo, o seu gradiente de velocidade. Você pode, a partir disso aqui, calcular os autovetores deles, calcular os autovetores desse gradiente de velocidade. E aí, o que você vai ter? Você vai ter praticamente assim um autovetor real. A ideia dele é a seguinte: você vai ter sempre um autovetor que é real. Vamos chamar esse aqui de B, autovetor B1. Então, por exemplo, nessa direção, ele é um autovetor, ele é real e ele é alinhado na direção real e a componente, né? Componente do gradiente de velocidades. Aí o que ele quer encontrar, né? Se você está alinhado com o gradiente de velocidades, ele quer encontrar algo que esteja numa direção perpendicular. Assim, está mais ou menos aqui, ó, alinhado para cá. Se você está na direção R, por exemplo. A ideia do Xiaokun Liu é essa aqui. Se você tiver, por exemplo, o seu gradiente de velocidades e você alinha ele, faz um produto escalar com algo que está perpendicular, a definição é essa, né? Algo que está perpendicular aos autovetores do seu gradiente de velocidade, você vai estar automaticamente, você vai estar identificando uma componente que está alinhada então com esse R, e esse R ele vai estar ele vai ser justamente assim uma direção. Como é que eu posso explicar isso aqui? O alto valor é tipo mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter mais ou menos isso. Se você tem um componente que está alinhado nessa direção do gradiente de velocidade, e você pega agora o produto escalar do seu gradiente de velocidade com esse R que está perpendicular
a um autovetor do seu gradiente de velocidades, então você está pegando algo que está assim, saindo fora do que seria o cesariamento, na ideia dele, entendeu? Então ele fala, a ideia é mais ou menos essa, você está olhando a direção, esse R então seria, deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui, o R seria como se fosse a direção de rotação do vórtice. E esse R aqui seria a intensidade desse vórtice, né? Seria alto valor que vai representar a intensidade rotacional. Seria um alto valor que representa a intensidade rotacional. Então o que eu consegui lendo os artigos dele pescar mais ou menos foi isso, tá? Que ele tem essa interpretação de que você tem os autovetores do divergente de velocidade, os componentes que forem reais, eles vão estar apontando justamente na direção seria como se eles fossem os componentes que estariam associados ao tensor taxa de deformação. Os componentes reais, né, desses autovetores, desses autovalores do divergente de velocidade. Ou seja, você achou os componentes reais, eles são os componentes que estão representando essa parte de deformação, de taxa de deformação. Se você identificou eles, então eles estão associados com autovetores. Esses autovetores é só você pegar então o perpendicular, né, o autovetor que é perpendicular a esse autovetor que está indicando o seu componente de cesariamento. E esse autovetor é justamente como se fosse o resto, né, ou seja, o que não está alinhado com o tensor taxa de deformação. Tudo que estiver desalinhado com esse tensor taxa de deformação, então representaria a rotação. Aí você faz como você pega essa direção como seus autovetores e calcula qual seria o seu autovalor a partir disso. Aí você tem essa direção da rotação e tem também a intensidade dessa rotação. E você consegue identificar o vórtice a partir disso. Isso aqui seria a representação do que é o seu vórtice, entendeu? Seria uma intensidade com um vetor que mostra qual é a direção da vorticidade que está acontecendo. É uma interpretação da direção da vorticidade, não, tá? A direção do vórtice, não é nem da vorticidade, a direção que o vórtice está alinhado. E pode ser uma coisa tridimensional, por exemplo, o vórtice está para lá com essa intensidade, então ele é isso aqui. É difícil, né? Uma interpretação eu acho meio complexa, assim. Eu ainda precisaria entender um pouco mais o que ele está falando nessas partes para poder incrementar mais, mas eu acho que é uma tentativa, né? Ele está aí tentado convencer as pessoas de que o LUTEX é o meio. Ele tem vários artigos sobre o LUTEX, tá? Eu até baixei alguns aqui. Deixa eu ver se esse aqui vai me trazer. Esse aqui é ótimo. Ele mostra inclusive, né, como é que você fica a visualização de vórtices. Se você utiliza, por exemplo, o critério Q, ou se você utiliza, olha só, acho que aqui ele está mostrando com lambda 2, tá vendo? Superfície utilizando o lambda 2, usando o critério Q, e esse daqui já é o método dele, né? Então você tem o A, B e C, tá vendo? Só tem seria o A, essa aqui seria o com lambda 2, o B seria com critério Q. O dele, realmente, você olha, qual que é o grande problema do lambda 2, do critério Q? Eles mostram muita coisa que não é vórtice, entendeu? Eu tenho figuras, por exemplo, que você tem, por exemplo, ele identificando o vórtice em uma região de escoamento estacionário, não tem nada acontecendo ali, é simplesmente uma camada limite, ele vai identificar o vórtice. Até mostro, né, no meu próprio trabalho aqui, ó. Olha essa parte aqui, ó. O método de critério Q, ele está falando que eu tenho vorticidade nessas regiões aqui em azul. Isso aqui não é vórtice, cara. Não é vórtice, entendeu? O vórtice está aqui embaixo. Só que ele acha que aquilo é vórtice. Quer dizer, isso aqui, na verdade, algumas coisas são vórtices. Na verdade, algumas coisas são vórtices vórtice de bordo de ataque. Mas, nesse caso aqui, não é esse tipo de vórtice de bordo de ataque, não, tá? Ele é simplesmente uma parte da camada da shear layer, né? da camada de cesariamento. E ele identifica aquilo ali como vórtice. Então é uma coisa que falha mesmo, sabe? Para você conseguir ter uma imagem mais limpa. E dá para ver que o método dele limpa um pouquinho. Aqui embaixo está mais limpo. Mas é complicado. Eu entendo que vai ser algo difícil dele vender. Só isso aqui é mais uma figura dele, né? Ele está mostrando, realmente representa. Isso aqui é um vórtice maravilhoso, né? Mostrando uma maneira bem limpa, né? É legal de ver. Mas eu pessoalmente ainda sou um pouco cético ainda. O que você faz, né? Que até mostrado ainda com essa questão do critério Q. Olha só, você pode variar o valor do critério Q e aí você consegue limpar um pouco mais a sua figura. Algumas regiões que eram identificadas como vórtice não são mais, só que aí também fica a critério de um valor que você joga lá. Então assim, é um valor que pode ser qualquer coisa. Então assim, você não sabe o que é, né? Você não consegue
é difícil até às vezes você comparar algumas coisas, né? O critério Q fica aquela coisa assim, a gente escolhe o critério Q que deixa mais bonito. Não é um método muito bom, né, de você fazer identificação de vórtices. É bom que a gente sempre seja criterioso, mas isso aí faz parte da própria complexidade do problema que é a identificação de vórtices. Eu ainda, deixa eu ver se tem mais alguma figura dele aqui que mostra essa comparação. Olha o lambda 2 também. O lambda 2 também você vai consegue limpar um pouco mais a figura dependendo do valor que você usa. Eu acho que o método dele não tem tanto isso. Acho que meio que você acha o autovetor é esse aqui, ó. Tá, é esse aí. E aí você tem o valor. Não sei, cara, eu acho que eu precisaria ser mais bem convencido desse método dele. Mas é uma estratégia, ele está tentando aí promulgar parte da ciência, é isso, né? Você tentar convencer as pessoas que você está certo. É o negócio. Eu tinha prometido mostrar esse paper aqui, ó, Identification of a Vortex, aqui, ó. É famoso, né? O do John e Hussein. É o famoso artigo onde eles trazem essa definição, mas aí não vai ter visualização muito colorida, muito bonita, sabendo que é um artigo de 1995, né? Mas eles trazem toda uma discussão muito boa. Vários dos artigos do Hussein, tá vendo? Que ele descrevendo, aí eu devo ter me confundido, fala que era anos 70, acho que anos 90, talvez. Ele tem vários artigos que discute o que é um vórtice, qual que é a característica de um vórtice. Olha aqui, ó, falando do trabalho do Hunt Raymond, identifica um vórtice como uma região contendo tanto um valor positivo do segundo invariante do gradiente de velocidade, que é o critério Q, é exatamente esse valor de Q, é o segundo invariante do tensor gradiente de velocidade, e uma baixa pressão. Ele fala mais, vai discutindo esses tópicos, né, e vai chegar num ponto em que ele... É um ponto aqui que eu queria achar. Ele vai falar sobre... fala da equação de Poisson. Uma hora ele fala sobre o Hessian, cara. Eu não sei bem, eu teria que achar isso daí. Ele vai falar com certeza sobre a curvatura. Esses termos de curvatura. Vai falar sobre a magnitude de vorticidade. Vai falar sobre... Deixa eu ver isso aqui, esse aqui são vários, só os autovalores do gradiente de velocidade. Isso aqui é maravilhoso, né? Você tira esses termos, realmente os autovalores do seu gradiente de velocidade, você consegue tirar eles a partir disso daí. O escoamento incompressível, você sabe que esse P é igual a zero, enfim, tem um monte de outras coisas, só o Q, que é o critério Q, o R, que é o determinante do gradiente de velocidade. Tem essa informação aqui que ele vai falar, né, com valores complexos. Enfim, é uma discussão longa, mas eu acho que é um ponto ele vai falar, essa nova definição que ele traz, tá vendo? Essa definição, olha aqui, os tensores que a gente falou sobre eles já, são esses aqui, ó, tá vendo? Olha os tensores aparecendo aqui, ele acha uma equação de transporte e vorticidade, e dentro dessa equação de transporte e vorticidade ele vai relacionar isso daí a essa questão dos autovalores lambda 2, lambda 3, etc., enfim, eu falo que é um negócio muito legal mesmo, assim, de poder ver um artigo desse foi feito, sabe, em 1995, né, cara? Os caras eles tinham uma capacidade realmente de matemática mesmo, que era brilhante, assim. Eu fui ficar impressionado mesmo com a qualidade deles de querer identificar uma coisa que aparentemente é muito simples, né? Uma coisa que, como eu falei, esse professor aqui que me mostrou lá, falou, cara, pra mim... Quer dizer, não me mostrou, né? Eu fiquei sabendo disso sendo falado por outra pessoa, só que aquele negócio, um trabalho investigativo, né? A gente ouve falar de uma pessoa, eu ouvi falar de outra pessoa, pô, essa pessoa teve aula com aquele cara também, esse aqui também teve. Você vai identificando, uma hora você acha a figura completa, mas é uma figura bem... É uma frase que eu acho que vale ser usada. O vórtice tem que ser levado com importância, tá? Pesquisadores têm que levar o vórtice com muita importância, mas é uma característica mesmo. O vórtice ainda não tem uma característica global de identificação dele. Ainda é um tema de pesquisa. Apesar de que a gente usa aí com o que tem mesmo para identificar vórtices e fazer as pesquisas que a gente pode fazer, tá? Valeu, pessoal, até mais, espero que vocês gostem aí e até a próxima aula. Um abraço.